graça. Bom, pessoal, muito tempo sem vídeo, mas a gente resolveu voltar às telinhas. Ó, ficou bem legal isso aí, né? Hoje nós temos dois convidados. Primeiramente o irmão Paulo aqui, nosso queridão. Paulo, se apresente. Prazer, Paulo. E o segundinho aqui, ó, é o nosso amiguinho. Opa, tá aqui. Mano Ars, tá aí! Imaginação é mais importante do que conhecimento, de acordo com o Márcio. Mais que não importa. O tema escolhido, muito tempo pensando nesse tema, muito estudado. Assistimos até filme dele. Assistimos até um filme. Vai ser Reforma da Igreja. Como vocês sabem, o que mais manja de história aqui é o Johnny. Na medida do possível, o Johnny é o que mais manja de história e vai dar uma aula para nós hoje de história da Reforma da Igreja Protestante no mundo. Você Legal. que está aí Tá bom. e é católico, não se ofenda. Vamos falar de Lutero, vamos falar daquele cara. Um pouco dele. Então, assim, se você não tem assim, aptidão, não gosta muito desse cara, infelizmente você vai ouvir um pouco do Martinho Lutero. Mas é Martim ou é Martinho? A gente tá discutindo sobre isso. Martinho Lutero. Por quê? Na Alemanha, o Martinho é um nome muito comum, como João, aqui pra gente hoje, ou Pedro, por causa dos apóstolos, mas Martinho é um nome muito comum na Alemanha. Então, vamos falar rapidamente essa parte chata, histórica, para que a gente possa pular para as reformas que precisam ser feitas hoje. Então, Martinho Lutero foi um homem que viveu na Alemanha, como vocês ouviram. Não, ninguém falou ainda. Na Alemanha, Como vocês vão ouvir. como vocês vão ouvir. E ele era um monge, um padre. E Não chegou, não. ele não viu as coisas interessantes dentro da igreja, onde se igualava com as escrituras. E o que ele fez, irmãos? O que ele fez naquela época? Um certo dia ele visitou Roma e viu que lá estava totalmente perdido e a cristandade estava totalmente desfeita. Onde padres existiam certos bordéis que era só para padre, para você ter uma ideia, onde se vendia terrenos no céu, onde se vendia, as pessoas eram pagas para não ir para o inferno, e sim salvas por dinheiro, por moedas. Literatura inglesa católica, você encontra essas coisas, a gente não tá falando aqui. Nada Nossa pra atacar. opinião. Isso aí é uma coisa de Isso é 500 inclusive anos um atrás. livro que eu li, católico da literatura inglesa, isso E afirma tinha que isso comprar mesmo. terreno no céu? Tinha, né? Apesar que não... Era caro, a indulgência Então, eu acho era um que medalhão, absorvia os pecados. Então os pecados não iam pra você, mas iam pro medalhão. Mas Isso é meio He-Man, né? Medalhão, coisa meio super-herói, né? complica. esse eu não teria negócio, dinheiro, essa então. parte. Nós sabemos que a igreja não é mais assim, é uma coisa de 500 anos atrás. Não estou dizendo que é assim, igreja católica, calma, irmão. Você que tá aí escutando, talvez um dia você vai saber que Jesus que importa. Então, como eu disse, vai virar cristão, né? Tava na indulgência. Vai pra igreja. Vai pra Vai igreja na evangélica, irmão. Não, então. Aí A gente você não quer vai. colocar nada aqui, Você né? que manda. Você e seu coração. Eu tô nada contra. Só Jesus é o caminho, João 14,6. Então, Só aí. mediador... O quê? Oi? Falou? Mediador? Não Não, entendi, falei é. isso, desculpa. Dorará só somente seu Deus. Continuando. Então, continuando. Ali Martinho, então, escreve as 95 teses e rompe com a igreja católica. Esse Ali- rapaz postou no Facebook as 95 teses. Todas? Eu acho que todas. Deu Digitou? bregue. Meu Deus. As 95. Eu li as 95. Deu briga, irmãos. Eu acho. Nossa. Tem um irmão lá que não gostou muito não, da igreja Primo. romana, que brigou muito Um com primo. nós. Resumindo a história, ele foi lá, pregou na porta da igreja, 95 teses, e disse muita coisa contra o Papa, disse muita coisa contra a igreja. Indulgência, contra o modo. Contra Uma frase só das 95 dogmas, teses. doutrinas humanas. Só uma frase, pra não ficar muito polemizado isso daqui, né? Se a igreja católica está com o poder de tirar as pessoas do inferno e mandar para o céu, por que que não faz por amor ao invés de dinheiro? Um ataque. Então, reforçando a reforma, pra gente acabar essa parte histórica. Então, depois de Lutero ter feito isso, espalhou durante toda a Europa. Ele começou na Alemanha em 1516, 1515. Inglaterra depois. E depois existe uma colônia inglesa na Holanda,
onde se concentrava John Calvino, em 1605, A mais ou menos, polêmica, quase a polêmica. 80 anos depois. Daí ele funda então, na verdade não foi ele que fundou, e sim seus discípulos fundaram a presbiteriana. E um pouco mais tarde, outros reformadores em vários lugares ao mesmo tempo, como John Wesley, fundador da Metodista, ou, eu não estou lembrado de cabeça se existe um fundador ou vários fundadores da Batista, por exemplo, que acreditavam no batismo por imersão, por isso o nome Batista, que significa você não aspergir as águas, mas sim submergir as pessoas. Existem então as igrejas históricas, as primeiras igrejas protestantes. Lembrando que nunca acabou a igreja verdadeira, existia o Zé da Batista e a família dos Valérios, onde por durante 2000 anos se esconderam da igreja católica e pregaram sim, foram queimados vivos. Aquele negócio de bruxo ser queimado, não. Quem era morto era aqueles que pregavam Jesus verdadeiramente. Então, mas ali é o bloqueio, ou a grande separação, a grande divisão do mundo cristão no Ocidente, lógico. Qual chegará ao Brasil? Muitos missionários presbiterianos, metodistas, vieram muitos outros aqui, assembleianos, vêm da onde então? E os pentecostais. Aí que está a grande questão. Eu vou chegar então até a igreja de hoje para que eles comecem então a falar as reformas que precisam ser feitas hoje. Todas as igrejas, independente da nossa. Da nossa. Então quer dizer, chega então no Brasil, isso já no século XX, já, 1915, 1918. Percorrendo o mundo. Chega então alguns missionários, Franciscon, por exemplo, um missionário presbiteriano que fundou a congregação cristã. E junto com ele vem um homem também da presbiteriana que funda as Assembleias de Deus do Brasil, ao qual o seu ministério é em Belém, que é a primeira igreja, a primeira assembleia em Belém, que é o ministério Belém. Nasceu em Belém? Nasceu no Belém do Pará. E depois Belém desses... do Pará. Ele pensou que era Belém lá no Belém. Mas Belém do Pará, aqui no Brasil mesmo. Amém, os baianos. Baiano, né? Nós estamos então aqui com as igrejas pentecostais, as tradicionais também vêm, metodista, presbiterianos, batistas, luteranos, todos eles. Que é, os presbiterianos? E aí o que acontece então? Existem algumas diferenças básicas um com o outro, mas Cristo é o centro e é o que realmente salva para todos esses reformados, como eu disse. Os pentecostais então vêm aonde as carícias de Deus é o que traz as pessoas a Ele, ou os dons que Ele pode nos dar espiritualmente falando. E esse é um fenômeno no Brasil hoje, que é o movimento pentecostal. Não, agora já está no neo. Calma, até aí é o pentecostalismo. Ó, saiu de primeira, ó, sem foi, edição, não perfeito. editei, saiu de primeira. Aí, desses aí, saem os neopentecostais. E esses são os da Deus e Amor, são Deus e Amor é neopentecostal? neopentecostal já. É, não, pentecostal? 68. Deus e Amor foi fundado, se eu não me engano. Davi Miranda, seu presidente. Depois então vem Viradinha. Renascer, Universal, que mais? RR. R.R. Soares, Da Graça. Paz e Vida, Internacional da Liga Graça, Mundial, todos esses, Mundial do Valdomiro, Mundial. que saiu da O Universal. Valdomiro é aquele chapeuzão, né? Isso. Do boy. Vem Só pra todos contar, esses, só pra contar. são neopentecostais, que são um Pentecoste. novo Pentecoste do que já era novo. Do que já era novo. Então quer dizer, já está aí na terceira fase. Existiam os tradicionais, foram os fundadores, os pentecostais que vieram desses fundadores, tem os neopentecostais que vieram desses. Uma ramificação Pentecostais. da ramificação. Mas também nós não podemos esquecer do paralelismo que está tendo hoje em dia, né? Que é a questão dos liberalistas, né? Igual a... Que daí já é uma Já- quarta ramificação que já perdeu, já perdeu infelizmente, todos as os doutrinas princípios básicas bíblicos. do Evangelho. Não citando nomes, mas igrejas onde a doutrina é esquecida, colocando em primeiro lugar como a pessoa vai se sentir bem na igreja. Isso. Que todos podem chegar do jeito que estão e permanecer do jeito que estão. Lembrando que em todas as igrejas, inclusive nas que vieram primeiro,
as pessoas têm que chegar do jeito que elas estão. É isso que aconteceu na época de Cristo, com Mateus, com todos que chegaram até ele. Esqueci o nome do... Vou falar a Dos verdade. outros. Não, vou esqueci o nome do cara que... Zaqueu. Zaqueu. Verdade, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Esse é Zaqueu. Tá até Zaqueu. música, brincadeira. Eles chegavam errados, mas eles tinham uma transformação. Subir na água. Creio eu. Subir no pé de goiaba pra roubar goiaba do vizinho. Então, o foco é a transformação após do que a pessoa chega na igreja. Claro que todo mundo vai chegar em pecado, todo mundo vai chegar com os costumes e talvez dogmas de outras religiões. Sentença bonita essa. É, vai bonito, não. Mas o foco hoje desse tema, reforma. Então vamos para Romanos. Me ajudem. Romanos Reforma, mudança, regeneração. Qual é o Vamos, texto? 12. Qual é o texto? 12. 12, capítulo 12, versículo 8, né? 2. Eu Procurem já... aí Romanos 12, 2, E eu para que fico- os eu tô usando meu nariz os toda nossos ouvintes prestem atenção Vai, lê nessas aí. coisas. E não vos conformeis com este mundo, Ah, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, E agradável Bom. e perfeita vontade de Deus. Vamos ficar nesse versículo aqui para decidir o que é A boa transformação. e agradável vontade de Deus. uma boa e agradável e perfeita vontade de Deus, que é diferente da nossa vontade, né? Todo vídeo eu falo isso, mas eu descobri, lendo a Bíblia sozinho isso, e eu me senti muito John Piper, muito Paul Washer quando eu descobri isso. Eu vou falar de novo. O Johnny não aguenta mais ouvir isso que eu falo. A nossa vontade, como a de Eva, quando ela viu o fruto, ela achou bom Nossa, e foi nojento. agradável. E Deus, qual que é a vontade de Deus? Boa, agradável e perfeita. Só faltou a perfeição. Até Isaías fala que o caminho de Deus está mais elevado do que o caminho dos homens. Seus caminhos são mais altos Isaías que os meus. 56, 56. Ele deve se ser eu isso não me aí. engano. Se eu não me engano, é finalzinho de Isaías. É isso aí mesmo. Se tiver errado, depois vocês zoam. Mas a questão, eu acho que nós tínhamos que pré-definir mesmo, em relação a esse vídeo, em relação à reforma, seria assim, no meu ponto de vista. Não sei se o pessoal mais antigo e Einstein vai concordar, né? Mas agora, cara, a questão é assim, O pessoal que- mais antigo, no caso, sou eu, né? Eu Eu, mais antigo é o Einstein. eu sou antigo, Já perdeu a amizade. Próximo vídeo já não tem convidado. Só o Einstein. Só o mesmo. Einstein, né? Mas eu acredito assim que houve várias doutrinas, várias religiões que cresceu nesse período de história que eu estava dormindo junto com o Fefo, que o Johnny estava contando para os ouvintes aí, aconteceu várias coisas. Mas a questão é, será que foi permissão de Deus acontecer essas coisas para que essas religiões crescessem hoje no nosso dia? Será que... Porque quando eu abro em Jeremias fala assim: ah, meu pai, os profetas falam tantas coisas boas do Senhor. É o que nós vemos hoje em dia. Pastores falando sobre prosperidade, falando sobre bênção, falando sobre cura. Focando na sua vida Focando- material. aqui na Focando Terra. no bem-estar material. Mas a palavra de Deus nunca prometeu isso para o homem. Até Jeremias chega em Deus e fala: mas o povo fala que essa terra será farta, os sacerdotes Da falam época. que, da época, no caso na época, né? Não tem por lá de Einstein, mas anterior, né? Mas anterior. Mas aí no caso, aí Deus fala: eu nos enviei, eu nos mandei, e eles não fazem parte do meu conselho. Será que hoje em dia essa igreja que está crescendo do nada, em cada esquina que você vira tem uma igreja nova, será que essas pessoas estão dentro do conceito de Deus? Eu acho que essa deveria ser a questão focal, hein? Focal é uma palavra bonita, nova, né? Caramba! Mas é isso aí. Eu queria mostrar a tabela então, vamos ver se dá pra ver no vídeo, das religiões maiores do mundo. Aí você vê aí que os cristãos estão com 33%. Deixa eu ver qual que é a cor. Só que os evangélicos é amarela. Só que os evangélicos são Coloca 11. o dedo aí, ó. Mas isso foi em... 2000? Não. Faz 12 anos. Então, provavelmente há 12 anos atrás era assim, desse jeito que você tá vendo aí a tabela. Deve dar pra ler tudo. Então hoje, muita coisa mudou. No Brasil mesmo, tem um dado que mostra que a igreja evangélica de 62, 64, por exemplo, que era de 4%
das pessoas, da população mundial, hoje representa quase 30 e poucos por cento, 33, 34%. Toda a provisão em cima disso é montada é que 2022 a Igreja Evangélica no Brasil seja a maior igreja evangélica do mundo. Vai ser o Brasil, vai ser o maior país evangélico. Aleluia. Então quer dizer, qual é o cuidado que nós devemos tomar? Qual o cuidado? O cuidado é que o crescimento, as igrejas estão se enchendo de pessoas, só que essas pessoas estão sendo evangelizadas somente. Só que elas precisam ser doutrinadas, transformadas, regeneradas. Por exemplo, coisas básicas. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Coisas simples do evangelho que às vezes não estão sendo mais pregado. Na terra terás aflição, mas como eu venci, vocês também vão vencer, tem de bom ânimo. Talvez por isso o crescimento, né? É Talvez igual por quando isso, você, por exemplo, se um vendedor de carro escondesse do comprador os juros, talvez aquela concessionária venderia muito mais. Talvez até depois eles pagassem. Mas ali naquele momento não foi dito. É isso que eu acho que a gente deveria tomar cuidado. Talvez seria necessário uma reforma na igreja moderna hoje ou uma reforma dentro da igreja, interna, não que seja uma reforma fora, mas uma reforma dentro. Fizesse um concílio, principalmente nas denominações maiores, ao qual você se decidiria quais doutrinas, sobre coisas básicas, sobre, por exemplo, casamento, os apóstolos fizeram divórcio, concílio sobre várias coisas. Comer carne de porco. Qual que era permissível ou não, se precisava foi decidido no concílio, quanto que dirá mais doutrinas. Se era preciso fazer a circuncisão ou não, qual era ali, então quer dizer, precisa reaver, tem que manter na doutrina dos apóstolos. A gente não vai fazer uma nova, nada. Só que está se perdendo essa estrutura básica, né? a essência, o foco. O foco é a salvação da sua alma. A igreja tem que servir para isso. Gálatas 1 é bem sucinto nesse sentido de que só existe um evangelho. Paulo ele diz, cuidado com o outro evangelho. Depois ele volta, mas não existe um outro, só existe um. Então ele está querendo dizer, cuidado com um falso evangelho. A gente falou isso da prosperidade. Contra a teologia da prosperidade, onde fala que se você tiver alguma coisa na sua vida, tiver alguém doente, ou você tiver pobre, é porque você não ora e alguma coisa tem de errado com você. Aonde está isso, irmão? Absurdo! O Paulo... Não, esse não, desculpa. O Paulo era... Passava fome, necessidade. João Batista pegava no deserto. Elias viveu na caverna, se alimentado por corvo. Como é que tem que ser rico e milionário para ser crente? Onde está escrito isso, pelo amor de Deus? Talvez estas coisas, eu acho, deveriam uma reforma. Mas aí no caso também vai entrar em relação à reforma até que a Geu fala, né? Não rasgai vossas vestes, mas o vosso coração. É o que está faltando hoje em dia. Profeta Joel. E Isaías fala, esse povo vem a mim com os lábios, mas o seu coração estão longe de mim. E daí ele fala isso no sentido que rasgar as vestes era um momento de indignação do judeu. E ele fala assim, não faça mais um costume religioso de rasgar suas vestes, mas rasgue seus corações. Que seja mais profundo. Mais profundo do que só, vamos fazer uma reforma. Vamos falar aqui que tem que mudar a cor do fundo da igreja. Isso não é reforma. Isso não é reforma. Forma mesmo no interior. Se você é casado, se separar, qual é a doutrina bíblica para você pode ter um outro casamento? Se você tem um relacionamento e faz sexo, você pode casar dentro da igreja de branco? Será que essas doutrinas que foram lá existiram entre os apóstolos? O próprio Paulo fala para você não beber sangue, não comer carne sufocada e se abstenha da imoralidade sexual. Será que a gente entende tudo isso como uma coisa doutrina de igreja? Não é uma coisa que eu fiz hoje. E que negócio é esse de brigar com o irmão porque ele usa calça ou saia, ou porque ele usa boné? Que negócio é esse? Então quer dizer, às vezes a gente fica perdendo tempo com essas coisas supérfluas e esquece coisas grandes do funco mesmo, que é o sangue que purifica, qual é o sacrifício que Cristo fez. Ele fala que se você quiser ser discípulo dele, você tem que ser imitador, que você tem que ser parecido. O único modo dos seus pecados forem perdoados não é talvez com um dogma religioso, acho que não é nem citar, mas um dogma religioso, ou um lenço que você passa com o suor do pregador, não sei. Remissão de pecado. Essa é nova. Vai surgir. Não existe uma coisa que te purifica, não tem sabonete, não tem nada.
A única coisa que pode te purificar Voltei. é Cristo, irmão. E não é as suas obras também, como alguns que pregam que quer ficar aí na terra depois que Jesus voltar. Não sei Não quem é as é. obras, ninguém sabe quem é PJ. esses. Não, mas você tem que entender que quem te salva é Jesus. Em João, por mais que vocês neguem até o fim, em João está escrito que ele é o verbo que estava com Deus desde a criação de tudo. O verbo estava com Deus, o verbo... Era Deus. Deus. Não E no logo sentido depois, que é, não é mais. No sentido que naquela época já era. Antes da criação de todas as coisas, Cristo já era Antes Deus. do nascimento terreno de Cristo, ele já era. Já era. Ele não, como nós, a existência dele não foi chamada por Deus naquele momento ali no útero de Maria. Ele já existia. Tinha antes. Ele simplesmente Ele veio reencarnou. à Terra. Paulo até falou Ele Paulo, encarnou, Encarnou na ali pela verdade. primeira verdade. vez. E as Encarnou. pessoas estão perdendo esse senso hoje em dia. É porque Paulo até fala para os Gálatas assim, Gálatas, no começo você começou até com o espírito, mas com o passar do tempo, agora vocês tentam com sua própria capacidade humana alcançar Deus. O sacrifício de Jesus Cristo, igual eles estão falando aqui, foi o perfeito. Não tem mais, você não precisa adicionar mais nada ao sacrifício de Jesus. A única coisa que você precisa é aceitar Ele como Senhor. Senhor. E o Senhor, aceitar o Senhor Jesus Cristo na nossa vida hoje, isso que é o difícil. Porque é uma renúncia a cada dia da sua vontade. Porque hoje em dia nós não temos mais a noção do que é Senhor. Antigamente era até fácil. Antigamente tinha rei. O rei falou, eu obedeço. Tinha o e acabou. Senhor e o escravo. Tinha o general falou, eu obedeço. Mas hoje em dia, os Democracia, pais falam, a democracia tá livre arbítrio de você andar e fazer o que falar, você quiser e falar. liberou você ter qualquer expressão, religião, a expressão é tudo livre. liberal. Então o Senhor da nossa vida, hoje em dia, nós não temos mais uma visão do que é senhorio da nossa vida. Mas Deus, o homem muda, a palavra de Deus fala assim, ó, passará todas as coisas, mas minha palavra não passará. Então os princípios que são bíblicos, a vontade de Deus, que é a palavra de Deus, isso não muda. E a pessoa, quando ela lê a Bíblia toda, pode ser de qualquer religião, ela vai encontrar a verdade de Deus, ela vai encontrar o que Deus quer para a vida dela. E o que Deus quer para a vida dela é... Interessante isso que ele disse, no sentido... Obrigado, ficou interpretado. Ficou legal. Quando o povo ganha liberdade, ele não sabe usar. Não que eu seja um opressivo, mas eu vou usar o exemplo da ditadura. É óbvio que eu entendo quanto má foi a ditadura pro Brasil. Mas alguém já reparou quanto tempo faz que teve a ditadura? Uma geração, exatamente. Uma geração. Por aí. Mais ou menos 70 anos, cara da história. Cara da Ditadura? Ditadura 70, 80 anos. do quê? Do Brasil. Do Brasil foi de 1964 até 1985, quase direto a É já. a mancha de história, viu? Eu não tava combinado. Não tá combinado. Não sei, como que é isso? Para com isso, meu. Volta pra matemática. Vai sentar aqui, vai sentar aqui. Vamos voltar. 64 ainda foi até o nome de general, se quiser eu sei também. 64? Por favor. Não, por favor. General, por favor, pode dividir Com o povo? Pode certeza. falar. Castelo Branco. Então, eu acho assim, que se você já reparou que faz uma geração apenas que o Brasil passava pelo processo de ditadura. Aí você olha aquela época e olha hoje. Hoje você passa na rua com rapazes desinibidos escutando músicas pornográficas perto de senhoras, mulheres e crianças. Eu não estou dizendo que a ditadura era certa, mas eu também não fico feliz com a liberdade que nós temos hoje. A mesma coisa na igreja. O povo ali, ó, era diferente quando teve uma mudança do judaísmo, que era, sem dúvida nenhuma, era a religião que Deus queria para o povo. Mas teve que ter uma mudança, não uma mudança com Cristo, mas assim, Cristo fechou com chave de ouro. A lei, A lei, pra ele começar o cumpriu a tempo lei, da graça, ele para cumpriu, começar a ele graça, cumpriu a ele lei. cumpriu perfeitamente. Só que me lembra o povo na época de Josué. Quando Josué morreu, virou uma monarquia, cara. E o legal Ninguém é que respeitava o nada. legal é o seguinte, que o livro de Josué termina com o povo com Deus ali, né? Termina com o Com o povo. povo com Deus. O Mas... Na sequência, já tipo um versículo. Então morreu Josué. Isso. E cada um fazia o que queria, não tinha É, rei. já é não juiz tinha já. juiz, É época de juiz. Cada um fazia o que achava aos seus olhos agradável. E se eu... Depois de Josué, começa o livro de Juízes assim. E quem subirá contra as nações? Eles tinham Deus, Exatamente. eles tinham Se eu não me Deus, engano, diz né? assim, morreram os sábios, que provavelmente eram os idosos,
da época de passou Josué. uma Ou seja, geração. uma geração. Como que tá acontecendo? Exatamente o que aconteceu no Brasil. Se isso acontece politicamente, com a história de Lutero e com a nossa história da igreja hoje, a gente vê quando o povo recebe uma certa liberdade. Como recebeu na época de Lutero, qual liberdade? Antes dele. Antes dele. De o dinheiro História, pagar os seus pecados. O dinheiro livrar você do inferno e levar você pro céu. Então você podia aprontar o que você quisesse. E o dinheiro que você desse para a igreja limparia o seu nome Né? e deixaria você livre. Então, Mas quer não dizer, era assim na mas igreja não- primitiva. Mas não era assim aos primeiros 400 anos. Porque eles eram perseguidos. Então, Mortos, quando muitos, acabou a perseguição, 50 o que milhões. começou? Isso A que daí que é o liberdade. grande negócio. Quanto mais o inimigo aperta o povo de Deus, mais aparece pessoas dispostas a morrer por essa causa, a viver por ela e a viver ela intensamente, como está escrito em Atos. Que a grande, ou talvez todos da igreja, tinham temor e viviam em Cristo. Não é uma pessoa da igreja, mas era todos. Era a igreja verdadeira, a igreja real, a igreja que Cristo tinha discipulado por Ele mesmo. Então, quer dizer, eles doavam os bens, eles davam dinheiro um para os outros para que não passava necessidade. Não porque eles eram obrigados, porque sentiam vontade de doar tudo que tinham. Abandonar seus pais, mães, famílias e viver pregando Morrer Jesus. no campo. Missionário, morrer. Eles Mas falam que é, nos gente. primeiros 350 anos, cerca de vou falar do exemplo na 50 cabeça. milhões de cristãos morreram. Olha isso. 50 milhões! É o número de mortes da Segunda Guerra Mundial. Nossa, foi... Só que a comparando ali. Segunda Guerra Mundial era um Era povo contra o todos os outro. povos, era É, o mundo todos, é inteiro, verdade. não é um povo. Mas, São todas as nações guerreando por dinheiro. Quer dizer, então ali na minha igreja primitiva a gente viu qual era o foco. propósito. O propósito era isso. morrer na terra para que você seja glorificado no céu, para que você tenha as coisas com Cristo. E hoje não. Hoje é você ser glorificado na terra. E talvez você não vai ter nada no mas, céu. ó, uma coisa legal é o seguinte, que eu tô vendo eles falando assim, que no tempo de Lutero ali, a igreja católica, acho que ela tinha o ficou poder, apóstata. ela ficou com o poder de todo o De Estado. todo o Estado. O rei tinha que obedecer o Papa. Era o clero, os nobres, E cada história é os manja. burgueses e depois os camponeses. Então a igreja católica estava ali, ela era o centro, a religião era o centro Ela de era o tudo. topo da Tudo, pirâmide. topo. Então, da pra pirâmide. alguém fazer O uma... Papa era Deus na terra. É Deus na Vigário terra. de Cristo, é o Deus na terra. Então, se alguém ir contra a igreja, criar uma reforma, ela tinha que ter muito coragem e peito para bater com as leis que tinha na época. Tinha que pagar impostos, tinha que pagar o imposto E ele do vai céu. contra tudo isso Ele vai contra- e E tem a o- E Inquisição. o jovem hoje em dia, qual o papel dele para a reforma do que está acontecendo hoje em dia? Porque antigamente o Papa ele oprimia, não falando assim, mas o que a história diz, antes o Papa oprimia porque tinha que comprar terreno Do do céu jeito. e do Porque jeito. Deus ia Eu condenar amei. todas as Ele e o pessoas. clero né, estavam certo? ali da lado Um a amuleto lado, de Grace, enquanto enquanto o povo estava na miséria, a igreja e os príncipes estavam no palácio. Então antigamente, não vou dizer que é algo fácil, porque morreu quantas pessoas? Só nos primeiros 400 anos, cerca de 50 milhões. 50 milhões de pessoas para fazer a reforma, para chegar no nosso dia, teve que morrer. Hoje em dia não é preciso mais morrer, porque hoje em dia não tem mais um papa, não existe mais um ser que está acima das Pressionando. coisas pressionando. Hoje em dia, Existe um mundo o que que a igreja, pressiona, o que a um igreja, sistema. eu acredito que a igreja tem que ir contra, assim, fazer uma contra-reforma, é contra a liberdade que é pregada hoje, diferente da liberdade que Cristo Que pregou. infelizmente, muitas vezes, vem dessas igrejas neopentecostais. Está crescendo, Porque- e o liberalismo também, né? Liberalismo. Porque Paulo ali, quando a igreja de Cristo começou a crescer, vem Atos, mostra a igreja crescendo, depois vem livros de Paulo pregando contra costumes que estavam crescendo dentro da igreja. E isso é uma coisa legal. Ótimo É uma coisa legal, pelo seguinte, hoje em dia tem um grupo que cresceu junto com a igreja, que todo mundo consegue perceber, que é o grupo que não está mais preocupado com a transformação de Cristo. Jovens estão entrando dentro da igreja, pessoas estão entrando dentro da igreja, não preocupadas em seguir o que a palavra de Deus diz. Se perguntar para a pessoa
quantos capítulos da Bíblia ela lê no dia, quantos versículos. A pessoa não lê. A pessoa tá lá porque às vezes tem um amigo na igreja, às vezes é legal, às vezes tem uma moça bonita na igreja. Programas jovens agora na igreja. Tem filme, tem não sei o que, tem que ficar interquindo. O que é de show que tá acontecendo sendo direto, com várias pessoas que tá cantando e tá no meio de pessoas assim, não diz do mundo, não existe essa visão do mundo. Pessoas que vão contra os princípios de Deus e estão lá no meio. Então quer dizer, a palavra de Deus diz lá em Apocalipse que nós estamos vivendo o último período da igreja, que Cristo está do lado de fora batendo. E quem o escutar, ele entrará e ceará com ele. Quer dizer, Cristo está do lado de fora. Existe, a palavra de Deus fala lá em Isaías que sempre vai existir um manancial. A igreja de Cristo, essa não vai morrer. Sempre existiu. Como eu disse, mesmo que a igreja católica estava apóstata, existia essa família dos Valérios, da Ana Batista, que corria por fora, que não concordavam com o que eles diziam, ou eram talvez mortos, até alguns irmãos, a maioria, e outros irmãos talvez Lutero não foi o primeiro a se tocar, outras pessoas tentou fazer algo e eram mortos aos milhares. Não ficou nem marcado na história, né? de heréticos, de bruxas, muitas mulheres cristãs morreram, como Joana d'Arc, por exemplo, foi uma mulher cristã que morreu queimada, e muitos outros. Então quer dizer, a gente tem que entender que eles pagaram com o seu próprio corpo, com o sangue deles, morreram pelo que eles acreditavam. E hoje o que nós temos que fazer é sair do comodismo. Por exemplo, uma coisa bem básica, George Miller, por exemplo, não é uma coisa muito antiga, ele veio na Inglaterra. As pessoas e os seus amigos próximos, que ele leu inteira a palavra de Deus, no mínimo 200 vezes. Ele leu esse livro inteiro. Esse livro aqui que na China até pouco tempo era proibido. Eu vi uma reportagem, não sei se é verídico, eu preciso pesquisar ainda, que chegaram 100 mil exemplares legalmente na China. Eu preciso verificar a veracidade da notícia, mas se for verdade, é uma vitória muito grande. E muitas pessoas morreram na China, muitos missionários. E morrem ainda na Coreia do Norte, né? Do Norte, que é a mais forte mesmo. E em alguns países como na Mongólia também, que nunca ouviram falar de Jesus, no Nepal agora islâmicos forte, onde tem os hindus, onde tem os islâmicos, que a gente estava falando. Tem uma guerra, né, desde a época das cruzadas. Tem uma guerra, na verdade, no Islã entre eles, se eu não me engano. Entre eles, como se fosse uma guerra civil dos judeus e dos islâmicos. E existe uma guerra dos islâmicos contra os cristãos da época da Igreja Católica ainda, de 1200, onde as cruzadas pela Terra Santa, por Jerusalém, onde existiu uma guerra lá durante muitos anos, como todo mundo sabe. Mas o legal é assim, que esses homens revolucionários, Calvino, né? Calvino, que veio com a presbiteriana, John Wesley, por exemplo, Martin, faz coisas fantásticas. Eu vou pelo primeiro mártir da igreja, que foi... O primeiro mártir, né? Antes já de tudo isso Antes aí. de tudo. Eu vou por ele. Primeiro a morrer mesmo. A questão, acho que... E ele era perseguido pelos judeus. Os jovens que estão passando por situações difíceis, que pensam igual nós também, que hoje em dia precisa de uma contra-reforma à igreja. Contra-reforma não, uma reforma à igreja. Uma reforma interna, não é reforma interna. Não há nada de igreja. A questão é nova. Não é nada. É como eu disse, corrigir talvez caminhos tortuosos que nós estamos tentando trilhar. Paulo também. E a gente agradece muito a Deus pelo ministério que a gente está, que eu não tenho intenção de fazer isso dentro desse nosso, graças a Deus. A gente vê que existem ministérios e denominações que precisam. Não protegendo porque é o nosso, né? Mas porque é a verdade. Mas eu acredito mais que é a coragem. Assim como esses homens teve coragem de ir em frente aos dominadores, em frente aos caras grandes da época, e eles teve coragem mesmo de chegar lá, pode me queimar, pode me jogar sem medo. Vou morrer. Nós jovens, todos aqui são jovens, a não ser Einstein, né? Nós jovens aqui temos que ter coragem de abrir mão, de ser diferente. Hoje, acho que a maior dificuldade do jovem hoje em dia é ser diferente, porque quando você é diferente, o que um cristão ele faz no meio de umas pessoas que não é cristão? Quando você se torna cristão e você é diferente, as pessoas que estão do seu lado, você não precisa mostrar, elas veem os próprios erros. E quando a pessoa ela vê o próprio erro, a pessoa vê a nudice dela, a pessoa
acha que você é cafona, a pessoa acha que você é diferente, começo. a pessoa acha que você é retardado, que você não vive. É Verdade, verdade, é você verdade. fala assim, nossa, você não sai, você não se divirte, você não bebe, você não fuma, você não sai com mulheres, você não faz... Você faz Tenta o que falar da vida? do seu trabalho que você O que- é virgem. Nossa, você tem 20 anos de idade e você Nossa, é virgem, eu sou você não tem demais, namorada. mano. Não, mas hoje em dia as pessoas falam, não, você não vive, você é louco, mas a questão é que a liberdade que o mundo tem hoje não é a liberdade que Cristo mostrou, não é a felicidade. A única felicidade, eu acredito assim, na Eclesiastes fala assim, tudo é... Eclesiastes, né? Eclesiastes fala que tudo é vaidade. Por que Eclesiastes isso? é pregador. Porque Salomão falou que tudo é vaidade. Acho que o homem, quanto mais ele busca na vida, mais ele percebe que ele não tem nada. Você entra no serviço, hoje você dá graças a Deus. Pode ser qualquer pessoa desse mundo, a pessoa está desempregada, entra no serviço, graças a Deus eu entrei no Tem que serviço. ser assim mesmo. Mas com o passar do tempo, a pessoa fala, esse serviço está ruim, eu preciso de um aumento. A pessoa ganha o primeiro aumento, a pessoa compra o carro, mas esse carro está ruim, eu quero outro carro. Então o homem, por ele mesmo, vai buscar coisas para se saciar. Mas a palavra de Deus fala o quê? Eu sou o pão da vida. Aquele que beber dessa água não se tirar sede. Então as pessoas hoje em dia tentam buscar fontes de água, fonte de tantas felicidades na vida dela em outras fontes. Mas a questão não é essa. A questão é que a liberdade está em Cristo. Só pra deixar bem claro tudo isso que a gente tá falando, pra gente finalizar o vídeo. Por que a gente tá fazendo tudo isso? Primeiro para explicar a história da reforma de 1500. Existem muitas outras coisas que nós precisávamos falar da igreja primitiva. Como a igreja, infelizmente, se perdeu depois de 400 anos depois de Cristo. A igreja romana filtrou muitas doutrinas que não eram verdadeiras. Os pagões que entraram ali, eu tinha que explicar durante 2 horas para cada um, para que vocês entendam. Nimrod, as religiões da Babilônia e tudo essas coisas. Mas assim, o que eu quero que vocês entendam é que por que Jesus é o centro de tudo e o único caminho? Por que nenhum consegue ser salvo fora dele? E é isso que eu quero que você entenda. Talvez você compare a Cristo dizendo assim que Cristo nasceu de Maria, por isso que ela é mãe dele. Mas não, ele não nasceu ali. Ele existia antes de tudo. Ela viveu e morreu. E foi um ser humano comum. E Jesus não, Jesus era o filho do próprio Deus. Ele era Deus, a trindade, perfeição. Quer dizer, ele morreu na cruz, é ele que suportou as dores. Não tem como existir vida fora de Cristo. É isso que eu quero que você entenda. Não tem como você orar para uma pessoa, levar para Deus, não tem. Tenho textos aqui que eu posso provar para você que Jesus Cristo é o único mediador. Sabe o que é isso? É intermediário de Deus e os homens. É para ele que as suas orações devem ser ligadas. E ele é o Pai. Se você orar para qualquer outra pessoa, não vai. Você está fazendo coisas erradas. E você que é espírita que consulta os mortos, você está errado também. Necromancia. É verdade. Necromancia, a Bíblia fala que isso Deus abomina. Não pode consultar os mortos. Então quer dizer... Vamos entender então o que é doutrina, o que é Bíblia. Se você quiser discutir comigo na palavra de Deus, Jesus é o único caminho. Não existe outro fora dele. Só para antes dos meninos lerem ali, eu tenho uma... Eu não, o Fevo tem uma Bíblia aqui, ó. Que eu ganhei. Que ele ganhou de uma Cooperador Edson. Obrigado, Edson. Eu quero uma também. É maravilhosa, hein? Eu não quero explicar os porquês hoje, mas talvez você possa entender depois. Aqui ele vai falar das religiões, ó. Islamismo, que vai contra a fé cristã. Fé mundial do Bahia. Bahia. Tio Marcos, eu não sei. Sabe você. Budismo, hinduísmo, judaísmo. Os judeus que não são cristãos, porque nós somos de uma igreja, nós somos de uma fé judaica cristã, que é uma ligação. Uma ligação Aí, dos dois. é Essa é somente judaísmo. Só judaísmo. Não creem que Jesus é Deus. É que Deus. Ele é foi mais um profeta. Como todos os outros. Ele tem a seita secreta, Cienciologia, que é do Tom Cruise. Tom Cruise? Ordem Rosa velho. Cruz, que é outra. Já Aí tem os pseudos cristãos, que são os mormonismos. Tem muito. Que eles viram aqueles caras Que é os branquinhos. mormons, que andam em dois. Que andam em dois. Não é assim. crente. Testemunho de Jeová também não acredita que Jesus é um Deus como Deus. Não acredita que o Espírito Santo exista como Deus. Isso é uma série de outras bobagens. Eu vou pular esse nome aqui porque eu não sei ainda direito. Mano, Espíritas.
E os LBV? Não, Eu não é nunca isso entendi não. esse LBV, nunca entendi. LBV. Legião da Boa Vontade. Só o Que nome que é? Legião já dá pra você ligar, né? Legião me lembra o Outra filme coisa. do Van Damme, Não, Legionário, assistiu bom que é Ou se filme. você ler Mateus lá depois e ver o que Jesus expulsou, né? Legião. Quem fala? É. Tem os orientais também. É. Meditação transcendental e Igreja da Unificação. Foge disso. E tem os unicistas. Você que escuta muito Voz da Verdade, toma cuidado, irmão. Porque eles são unicistas. Senshinue não é conduta de vida, é religião. Mentira. Nova Era, toma cuidado também. Como diria meu pai, quando eu jogava, eu lembro quando eu era pequeno, eu jogava Mortal Kombat, meu pai apontava assim, ó, nova era, velhas mentiras. Olha só, tá Eu vendo? tinha muito medo de jogar Pra Mortal gente Kombat. não falar da Igreja Católica de um jeito onde você acha que nós estamos degrinindo, não é isso. A única coisa que às vezes precisa até na Igreja Católica, como disse na Igreja Evangélica, nós Coisas a precisamos serem mudar. mudadas. Como Jesus é o único caminho. Enquanto não se pregar isso, não é evangelho. Sem Cristo não há salvação. Sem o sacrifício da cruz, não é pelas suas obras, irmãos, mas é pelo sacrifício, pelo derramado de sangue do Filho do Cordeiro de Deus naquela cruz. É isso que nos salva. É você aceitar Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Talvez esteja achando engraçado, a gente brinca, mas esteja ouvindo isso daqui e você não é crente. Talvez você possa colocar a mão no seu coração e entender que Jesus morreu por você. E pode ter um plano de salvação na sua vida. Então quer dizer, Ele é o único caminho. Se você tiver mais dúvidas, procure na Bíblia, não comigo só, mas nas Escrituras. Se você quiser me envergonhar, me envergonhe nas Escrituras. Se você quiser que eu diga o que eu estou errado, mas me prove aqui, nesse livro. E daí sim você terá razão. Então se você procurar nesse livro, eu tenho certeza que se você ler alguns livros, como os evangelhos, ou as cartas paulinas, ou qualquer um texto, você vai ver qual é o tamanho do amor de Deus para a sua vida. Qual é o tamanho, como todo mundo sabe aqui em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Posso mandar uma mensagem? Vou mandar uma mensagem. Agora você que é jovem, cristão, que está na igreja, que está passando por apuro, está passando por situações na vida que você não compreende, esse carinha aqui, ó, segura aqui. Ele falou assim, ó, Einstein, ele falou que para a vida estar em equilíbrio é igual andar de bicicleta. Quando você está parado em cima dela, você cai. Mas enquanto você está em movimento, você continua em equilíbrio. Então, jovem, a palavra de Deus, o andar com Cristo, é um andar em glória em glória. Então não fica com medo, não se intimida. Eu vou até ler, para não ficar só nas nossas palavras, eu vou até ler o que Deus falou para Jeremias. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos Deus enviaria pessoas para falar da palavra dele, falar. Então eu acredito que mais do que nunca Deus está levantando os profetas hoje. Então você que está escutando esse vídeo, você é um profeta da parte de Deus. Você é uma pessoa que Deus escolheu para levar a luz a esse mundo. Mas não se intimida, porque Deus fala para Jeremias assim, ó. Ele me atrapalhou, mas beleza. Desculpa, eu tava arrumando o notebook. Não, tá então filmando. ok. Perdão, gente. Diz assim, ó. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Não temas, jovens, não temas que o povo te chama de você de cafona. Não tema que o povo chega em você e fala, não, esse rapaz ele não tem ideia, não tem conversa, essa moça ela anda desse jeito, mas lá na frente ela vai bater a cabeça. Não tema, sabe por quê? Porque Deus que ele foi junto com esses profetas, Deus que foi junto com Estevão, Deus que foi junto com Paulo, Deus que foi junto com tantas pessoas na Bíblia, e essas pessoas brilharam, deixaram que Deus brilhasse a luz da vida delas. Nessas pessoas, Deus também quer brilhar na sua vida. Basta você deixar Jesus Cristo ser Senhor da sua vida. Esse livro, a palavra de Deus fechada, é um livro normal. É um livro que as pessoas olham e não tem nada. Mas quando você abre e você fala, a Bíblia diz lá em Paulo, quando ele escreve para Timóteo, fala assim, ó, a palavra que você lê salvará tanto você como aqueles que te ouvem. Então, que te ouve, né? Te ouve não, te ouve. Então, pessoal, tenha fé. Aguenta aí, que tá difícil mesmo, mas aguenta, nós está aqui também. Esse aí. Faltou um aqui que eu acho que é para finalizar sobre a divindade de Cristo e de onde ele veio e desde quanto tempo que ele existiu. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida
era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Pulando ali pro 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O que a gente queria resumir, João 1, verdade. A gente não queria atacar nenhuma pessoa, no sentido assim, mas mentiras que são contadas como verdades para as massas, para o povo. Porque isso é muito comum em todas as civilizações, alguém com uma lábia melhor, assim como Hitler fez, né? Conquistou multidões. Muitos, né? Alexandre o Grande. Alexandre, muitas e muitas pessoas. Vários. Gengis Khan, não sei se ele falava, acho que ele grunhia, né? Porque ele era muito... Mas resumindo, verdades têm que estar nos nossos corações. E a gente não pode aceitar mentiras enfeitadas como verdades. A gente não queria atacar ninguém, nenhuma pessoa, e sim falsas doutrinas, porque as doutrinas não vão ficar chateadas, as pessoas ficam, né? Então a gente quer mostrar a verdade para quem quiser ouvir. Então você receba isso como uma conversa nossa para te mostrar talvez coisas que você não saiba. Mudando de assunto agora. A gente ficou um tempo sem fazer vídeo, né, Joe? A gente está tentando agora chamar até convidados, uma coisa diferente. A gente está pensando no projeto futuro, talvez ter um blog com podcast. A gente está estudando ainda, porque eu sou muito preguiçoso para editar vídeo. Vocês viram, a gente ficou 10 mil anos, né? Desde Gênesis, foi chegar lá em Zacarias para eu fazer um novo vídeo, né? Tudo bem. Agora para editar esse vídeo... Não, esse aí eu vou fazer. Tá bem feito, a gente fez esse bem... praticamente um take só. Fora os erros que eu fiquei indo ali, né? O irmão gaguejou, gaguejei pra caramba. Tudo bem. Se você gostou do vídeo, curte. Eu tô percebendo que muita gente não tem conta no YouTube, gente. Faz uma conta, assina um vídeo pra você ver os próximos, que eu vou editar rápido. Faz uma conta no YouTube, curte a gente. E o mais importante pra gente, né, que você curta a gente. Trabalho, que a gente fica famoso, porque a gente é, né, tudo feio, não adianta. Feio, Só, né? nem o Ice Cadê salva. o Ice? O Ice todo saiu. descabelado. Aí, ó. Ninguém salva aqui, ninguém olha. salva, ninguém salva. Misericórdia. Deus Praticamente Paulo. Deus é nossa vida. Temos um exemplo. Mudando de desculpa, não. brincadeira. Continuando, curte o vídeo, se você gostou, mostra pros seus amigos no Face, compartilha no Facebook, que a gente tá de volta. Isso é uma honra pra você assistir esse vídeo. Aí pegou pesado, né? Você tem que me agradecer. Por disponibilidade aqui tô falando com você. De graça, você não tá pagando Nós nada. somos solteiros, hoje é feriado. Sábado à noite, Sábado foi feriado. Isso foi feriado, A gente não tá no shopping. Nós não tá no shopping. A gente não tá no McDonald's que tá quase. A gente tá filmando. Obrigado por ter assistido a gente. Falou, hein? Tô aqui doente. TV Cruz voltou novamente. Tchau, tchau. Esse daqui é mais difícil de falar. Fala aí. Hare Krishna. Fala aí. Hare Krishna. Obrigado por ter assistido. Gaguejei. Deixa eu. Vaidade é vazio, é algo sem valor permanente, aquilo que leva à frustração, segundo a minha Bíblia Scofield. Olha aí. Esse termo, ele justamente quer dizer como corrida. Raspando o sovaco. Tá assim os cristãos aqui dando essa Mas vocês não conseguem ver vocês ali. Mas não é pra gente se ver, senão a gente vai ficar olhando pra lá. A gente tem que olhar ali, ó. Filme. Não é um filme, é um vídeo. A gente sabe que tem uma câmera ali, a gente tem que olhar pra câmera. Cheios. Da graça. Aqui. Pessoal, muito... Opa! Combina uma coisa pra falar. Beleza? Beleza, vamos lá. Isso vai pros erros, Mas você você tá, sabe. você tá filmando? Faz tempo. Espera dar os 3 segundos. Ficou bom pra caramba esse, velho! Não, vamos ver.